Atenção, Alpha 2, não tem nada de anormal no Porto 1. Pode continuar a missão de observação. E corta pro Godzilla saindo de dentro de um rio. Alerta emergencial de Kaiju. Um alerta emergencial de Kaiju foi emitido. Enquanto o povo tá desesperado fugindo pro subterrâneo, um monstro gigantesco começa a sair do rio. O comprimento dele é de 60 metros mais ou menos, nível de força 3,5. Então as primeiras unidades chegam e todos os helicópteros começam a atirar. Porém é só pra atrair a atenção dele. E enquanto isso, o povo que tá longe dali tá assistindo com atenção a transmissão, bem ansioso pra saber qual divisão vai enfrentar o Kaiju. A terceira divisão já pula do helicóptero pra cima do Kaiju. Vários da terceira divisão começam a atirar de longe e causar dano no Kaiju. Eles nem parecem humanos enfrentando um monstro de 60 metros. E então a capitã da terceira divisão dá um tiro só e atravessa o Kaiju. Um banho de sangue na cidade, órgãos pra todo lado, mas o Kaiju tá morto. Corta agora pra equipe de limpeza, porque o nosso protagonista não é da terceira divisão, ele é da equipe de limpeza. Ele tá olhando de longe, vindo tripa pra todo lado, um negócio nojento, e tá lá ele comendo um hambúrguer, falando, isso vai dar uma hora extra boa. E enquanto ele tá indo limpar os restos de um bicho de 60 metros, os moradores estão saudando os integrantes da terceira divisão. O nosso protagonista passa no meio da multidão completamente despercebido pra mostrar que ninguém liga pra equipe de limpeza mesmo. A batalha deles começa quando as outras acabam, ninguém tá torcendo por eles. E também ninguém agradece pelo trabalho deles. Mas essa é a batalha incógnita deles contra os Kaijus. E o nosso protagonista é ele, o Kafka Ribino. Ele vê o pessoal erguendo um órgão do Kaiju e grita pra eles não fazerem isso. Então o órgão explode e queima o joelho de um dos funcionários. O Kafka dá a assistência necessária como um bom senpai. Chega o chefe do Kafka falando que ele vai ter que ir pra outro setor porque faltou um cara. E esse setor é no intestino. Ele fica desesperado e então o novato pergunta, o intestino é tão ruim assim? Aí falam pra ele que a comida entra por um lugar e sai pelo outro, mas nesse meio tempo ele passa pelo intestino. E sempre que você é mandado pra lá, você fica um tempo sem conseguir comer. Então, no fim do dia, o Kafka tá destruído no apartamento dele e começa a passar na TV a reportagem da luta da terceira divisão contra o Kaiju de hoje. E falam da capitã Amina Ashiro, de apenas 27 anos, que já derrotou centenas de Kaijus. Então ele se lembra da infância dele, e ele e a Amina Ashiro falando que iam exterminar os Kaijus juntos. Então ele desliga a TV porque não quer mais pensar nisso. E começa a gritar pra ele mesmo que limpar é um trabalho importante, ele tá ajudando a sociedade e tal, o apartamento dele é bom, ele vive bem. E isso não é bom o bastante? Então, no segundo dia de limpar fezes de Kaiju, ele chega no trabalho e eles apresentam pra ele o Ichikawa, um moleque que vai começar o estágio com eles. E ele quer ir pra força de defesa. Então o cara fala pro Ichikawa que o Kafka também queria ser da força de defesa antigamente, mas desistiu e virou uma lenda ali na repartição deles. Então o Ichikawa pergunta bem sério, por que você desistiu? Ele fica um tempo em silêncio e fala, eu dei o meu melhor, mas acho que sempre tem alguém melhor que a gente, né? E que o Ichikawa vai entender quando ele ficar mais velho, mas o Ichikawa corta ele no meio da frase. Ele não vai entender, porque ele não vai desistir. Antes de entender, ele morre. E o Kafka fica bravo porque ficou sem saber o que falar, porque qualquer coisa que ele falasse ia ficar parecendo um otário. E o Kafka foi designado pro intestino mais um dia seguido. Mas foi junto com o novato. Então o chefe fala pro Ichikawa que tava ali que o Kafka fala, mas nunca desiste, que ele seria ótimo na força de defesa se ele tivesse sido aprovado. Então é horário de almoço e o Ichikawa não consegue comer nada. E o Kafka vai rir dele, mas ele também tá passando mal. Então o Kafka dá um multivitamínico pra ele, porque senão ele não vai aguentar só com aquela marmita o dia inteiro. E também 2 tampões de nariz. O Ichikawa não quer, mas o Kafka começa a forçar ele a colocar no nariz. Então o dia passa, eles já terminaram a parte mais fedida do trabalho e tal. E o Ichikawa chega pro Kafka e fala que graças a ele conseguiu vencer o primeiro dia. E agradece e aproveita pra falar que eles vão aumentar o limite pra 32 anos do teste pra se inscrever na força de defesa. O Ichikawa fala que não liga pro Kafka nem nada, mas é que ele fez uma cara muito triste quando falou de desistir. Então o Kafka abre um sorrisão e fala obrigado. E do nada, surge um Kaiju atrás do Ichikawa. O Kafka consegue salvar ele no último segundo e fala pra ele correr dali. O Ichikawa fica meio hesitante e o Kafka começa a falar pra ele ir logo, pra chamar reforços e que mais um contra o Kaiju não ia fazer diferença nenhuma. E além disso, ele quer entrar na força de defesa, não quer? Então por que vai morrer ali? Então o Ichikawa sai correndo e o Kafka fica no 1 contra 1 contra o Kaiju. Então ele chama a atenção dele e começa a correr. Não é um Kaiju muito grande, mas pra um humano, o Kafka vai ter que dar a vida pra fugir disso. Ele consegue escapar por pouco entrando no lugar, mas é questão de tempo até o Kaiju quebrar tudo e continuar atrás dele. Ele pula da janela e começa a se lembrar. Quando o Kaiju destruiu as casas, a escola deles quando criança. Mas o que o Kafka tava ligando mesmo é que ele tava tão perto de derrotar o Guramon. Mas era só pra fazer a Amina Ashiro parar de chorar. Então ela fala que tá triste porque a Miko morreu, a gatinha dela. Então os dois falam ao mesmo tempo, eu vou entrar pra força de defesa. O Kafka fala que ela é só uma pirralha, ela fala que ele tá no primário também, então o Kafka fala, então vamos ver quem vai virar o oficial mais maneiro da força de defesa. Vamos detonar os Kaiju juntos. Então voltemos pra realidade e o Kaiju já alcançou ele. E a perna dele tá machucada, ele não tem mais saída, então pega um cano pra lutar contra o bicho. Ele fala pra ele mesmo, mire nas pernas, mas não consegue a tempo e toma um porradão do bicho. A perna dele tá quebrada e o Kaiju tá indo pra cima dele, parece que tá tudo acabado.
Só que chega o nosso menino Ichikawa dando uma pasada na cara do Kaiju. Então ele fala que já chamou os reforços e que se ele abandonasse ele ali, nunca conseguiria entrar na força de defesa. O Kafka começa a se remoer porque tá com a perna quebrada, ele não consegue fazer nada, ele não consegue proteger nada, nem o videogame dele, nem o gato da amiga dele, nem o estagiário do trabalho dele. E quando parecia que o Kaiju ia matar os dois, aparece um tigre branco pra chamar a atenção do Kaiju e ele toma vários tiros e acaba morrendo. Eles estão em choque e quem tá atrás deles é a própria Mina Hashiro. Alvo abatido, temos oficiais feridos, iniciando a operação de resgate. É a terceira divisão que apareceu e já chega alguém pra socorrer o Kafka. O Kafka tá no hospital, ele só consegue pensar que a Mina é incrível. Ela derrubou aquele monstro em menos de 1 segundo. Ele já ficou pra trás há muito tempo. O Ichikawa tá na maca do lado dele e fala que se não fosse o Kafka, ele teria morrido hoje, se ele não tivesse mandado ele correr. E fala que achou o Kafka maneirão, e que ele realmente deveria pensar em entrar na força de defesa. E fala valeu pro Ichikawa, que ele é um cara legal. E quando ele tá falando que vai pensar em dar outra chance pra força de defesa, ele olha pra frente e tem esse bicho aí. Encontrei você. E ele entra na boca do Kafka. O Kafka começa a se debater na cama, o Ichikawa fica preocupado, abre a cortina e quando ele olha, tem um Kaiju deitado na cama. Mas esse Kaiju só tá um e começa a gritar falando: Ichikawa, sou eu, Kafka. E tá passando um velhinho na porta bem na hora, ele já pega o celular e liga pra emergência. E o Ichikawa fala: vamos fugir daqui que ele vai te denunciar. Então vamos pro apartamento da mina agora e ela tá lembrando do Kafka. Dele falando que sempre vai estar do lado dela. Então ela fala: seu mentiroso, lembrando de hoje. E então recebe uma ligação falando que apareceu um Kaiju no hospital geral. Vou mobilizar minha equipe e vamos eliminá-lo. Eu tava muito ansioso pra estreia desse anime, cara. Gosto muito do mangá. A animação impecável. Eu achei que o 3D do Kaiju ia ser meio zoado, mas nem parece 3D. Acho que é misturado 3D e 2D, eu não sei direito. Mas, pô, gostei muito. Tô esperando grandes coisas. Esse daí vai ser o carro-chefe dessa temporada, né? Depois de Windbreaker, acho que é ele. Então comenta aí o que vocês acharam. Achei muito legal. Espero que continue assim. E é isso. Tamo junto. Quem gostou, dá o like, por favor. Se inscreve no canal e tamo junto. Valeu, falou.